Fala, moçada, vamos para a nossa quarta questão. Essa questão fala de dois elásticos que o garoto compara para descobrir qual proporciona o maior alcance horizontal quando o lançamento oblíquo é feito nas mesmas condições, inclusive submetidos à mesma força aplicada, né? Ora, o enunciado nos diz que a constante elástica do elástico da liga dura é 2 vezes a constante da liga mais mole, né? E a força aplicada, né, é a mesma nos dois casos. Então tenho que a força elástica, que é calculada como sendo Kx, né, é constante. O que me dá então Kd vezes Xd igual a Km Xm, é ou não é? O comando me diz que a força é constante. E ele me diz que Kd é 2km. O que é que eu vou fazer aqui então? Vou escrever no lugar de Kd 2km, né? Vou até substituir logo aqui, ó. Agora eu simplifico km dos dois lados e descubro mais uma relação entre as deformações, né? Eu sei agora que xm é igual a 2xd. Maravilha, né? Então tem duas relações interessantes, ó. A primeira, Kd é 2km. Depois o comando me diz que a força elástica é constante. Eu então, usando a fórmula da força elástica, sabendo que ela é constante, igualo, né, a força elástica nos dois casos, Kd vezes Xd, Km vezes Xm, e descubro uma terceira relação, uma segunda relação interessante, que é da deformação, né? Beleza. Agora, moçada, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. A fórmula do alcance, que eu vou chamar de D, assim como a questão chama aqui, ó, ela é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo do lançamento sobre G, gravidade. Se o lançamento nos dois casos é feito em mesmas condições, né, eu sei que o ângulo de lançamento será o mesmo e a gravidade naturalmente é constante também. O que me permite concluir que o alcance será função apenas da velocidade inicial, né? Note, em bom matematiquês, eu tenho aqui uma proporção, né? Se isso aqui é constante, pois o comando me diz que os lançamentos são feitos em condições iguais, né? E eu tenho então que esse alcance é o produto dessa velocidade vezes essa constante. Quanto maior for essa velocidade inicial, naturalmente maior será o meu alcance. Tudo bem, mas agora eu preciso saber, né, como é que eu calculo essa velocidade inicial. Simples, galera. Vamos lembrar, sabe de quê? Conservação da energia mecânica. Toda a energia potencial elástica que eu tenho no início vai se converter em energia cinética, né, nesse lançamento. Então eu tenho, conservando a energia, kx² sobre 2 igual a m velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Simplifica esse 2 dos dois lados, chegando numa relaçãozinha aqui para a velocidade inicial ao quadrado igual a kx² sobre m. Ora, agora eu sei calcular a velocidade, né? Em função da constante elástica, da deformação e da massa, que também é constante, né? Se a massa é constante, né, eu posso então concluir matematicamente que a minha velocidade, né, vai variar em função desse produto, é, não é? Ou seja, em função da constante elástica vezes o quadrado da deformação. Maravilha. Agora, galera, juntando tudo, eu percebo que se o alcance, né, é proporcional à velocidade, quanto maior a velocidade, maior o alcance. E a velocidade, por sua vez, é proporcional, né, a esse produto aqui, ó, que nós acabamos de destacar, eu vou dizer então que o alcance ele é proporcional a kx², sacou? Portanto, o alcance do elástico duro sobre o alcance do elástico mole vai ser proporcional também a essa relação aqui, ó, Kd xd² sobre km xm². Vamos lá. Eu sei que Kd é 2km. Já vou então reescrever aqui, ó. Então eu simplifico km com km, né? E eu sei também que o xm, olha aqui o que a gente descobriu, é 2xd, é ou não é? Então eu vou escrever aqui, ó. Em vez de escrever xm, vou escrever 2xd. Não esqueça que está ao quadrado, né?
Já fazendo aqui a propriedade da potência, né? Eu vou ter então 2 ao quadrado, que é 4, vezes xd quadrado. É ou não é? Agora eu consigo simplificar xd em cima e embaixo, xd ao quadrado, o que me dá, né, o alcance do elástico mais duro sobre o elástico mais mole, igual a 2, que sobrou aqui, sobre 4, mais conhecido como 1/2, né, que está aqui no item B. Beleza, moçada? Questão muito boa, hein? Também de excelente nível, né? Aqui é nem para os fortes, viu? Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão agora, moçada, traz uma situação de uma torre, né, que é representada em uma maquete, onde a escala é de 1/100. Maravilha. Depois ele fala que o material utilizado é o mesmo, tendo, portanto, constante a sua densidade, né? Lembre-se que densidade é massa sobre volume. Se a densidade é constante, uma vez que o material é o mesmo, eu posso então dizer que a massa da torre, vou escrever assim, Mzão, que é a massa da torre, maior naturalmente, sobre Vzão, volume da torre, é Mzinho, massa da miniatura, sobre Vzinho, volume da miniatura, beleza? Multiplicando em cruz, eu vou dizer que Mzão sobre Mzinho vai ser igual a Vzão sobre Vzinho. Guarda essa relação aí. Maravilha. A questão me pede, então, a razão, né, entre a pressão da torre e a pressão do modelo. Lembrando que pressão é definido por força sobre área, a gente conclui que a força que essa torre exerce sobre a área em que ela está construída é justamente o seu peso, é ou não é? O peso da torre é a força que ela exerce sobre a área, né, que ela toca, né? Então, eu vou ter aqui que a pressão vai ser peso, eu vou escrever mesmo para não confundir com pressão, sobre a área. O peso, a gente sabe, é massa vezes a gravidade. Então, eu tenho que a pressão exercida pela torre ou pelo modelo vai ser calculada assim. A massa, seja da torre ou do modelo, vezes a gravidade sobre a área, seja da torre ou do modelo, né? Então, o que acontece? Eu tenho que isso aqui é a pressão. E eu agora vou fazer, né, essa relação. Pressão da torre sobre a pressão do modelo. A pressão da torre, eu vou aqui já colocar conforme nós combinamos. Vai ser então a massa da torre, que eu chamei de Mzão, sobre a área da torre, que eu vou chamar de Azão, né, vezes a gravidade. E a pressão do modelo vai ser Mzinho, massa do modelo, gravidade que é constante, sobre Azinho, que vai ser a área do modelo, beleza? Pronto. Descobrindo isso aí, eu consigo montar a razão que ele me pede, né? Como é que a gente vai descobrir isso? Vamos lá. Sabendo que a escala é de 1/100, eu consigo relacionar as áreas da torre do modelo. Eu vou dizer que 1/100, que é a escala, vai ser igual a areazinha, que é a do modelo, sobre a área zona, que é da torre. Com um detalhe matemático, porém, você sabe que quando comparamos áreas, precisamos elevar a escala ao quadrado. Isso nos dá, multiplicando em cruz, que a área da torre vai ser igual a 10⁴ a areazinha do modelo, né? Uma vez que esse quadrado aqui pega tanto o numerador quanto o denominador. Beleza. Já tenho aqui a relação entre as áreas. Vou descobrir agora a relação entre os volumes, né? Como? Do mesmo jeito. Vou dizer que 1 está para 100, assim como Vzinho está para Vzão. O volume do modelo está para o volume da torre. Com um detalhe matemático de que, quando comparo volumes, precisa elevar a escala ao cubo, o que me dá, multiplicando em cruz, Vzão igual a 10⁶ Vzinho, né? Note que ter descoberto essa relação entre os volumes foi bom, porque eu sei que a relação entre os volumes é a mesma entre as massas, ó. Tá vendo? Então agora eu posso dizer que se Mzão sobre Mzinho é Vzão sobre Vzinho, e eu já sei que Vzão é 10 Vzinho, ó, 10⁶ Vzinho, então Mzão sobre Mzinho, né, vai ser o quê? Ora,
Quando eu reescrever aqui, ó, 10 a sexta Vzinho, eu simplifico o Vzinho em cima e embaixo, e tenho então, multiplicando em cruz, que a minha massa da torre é 10 a sexta a massa do modelo. Sacou? O que me permite agora finalizar a questão, porque as pressões estão definidas e eu tenho todas as grandezas necessárias, né? Ó, tenho massa, tenho área e a gravidade que é constante. Vamos então montar essa razão que ele pede. A pressão da torre sobre a pressão do modelo vai ser igual a massa da torre vezes gravidade sobre área da torre. Isso tudo sobre a pressão do modelo, né? Eu vou inverter a fração então, né? Divisão de frações, que vai ser então a área do modelo sobre a massa do modelo vezes a gravidade. Primeira coisa que vai embora aqui é a gravidade. E agora eu escrevo as relações que eu tenho, né? Olha, eu sei que a área da torre é 10 a quarta a área do modelo. Então eu vou escrever aqui 10 a quarta Azinho. E eu sei também que a massa da torre é 10 a sexta Mzinho. Então vou escrever aqui também, ó. A gravidade já cortei. 10 a sexta Mzinho. Olha, a massa vai-se embora com a massa. O Azinho vai-se embora com o Azinho. E a razão fica definida tão somente como 10 a sexta sobre 10 a quarta, né? Que vai dar 10 ao quadrado, né? Divisão de potências de 10. Repito o expoente, ou melhor, repito a base, subtraio os expoentes. 6 menos 4, 2. Então 10 ao quadrado, item C. Questão top também. Vamos para a sexta. Nossa sexta questão fala de um aquário com peixe arco-íris, temperatura da água fora da faixa ideal, né? Que é de 26 a 28 graus Celsius. Ele fala que uma variação brusca pode alterar a saúde animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utiliza-se dispositivos de aquecimento com termostato. Para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, ou seja, nós temos uma relação de 1 watt para cada litro, né? Otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa é considerada praticamente constante, né? Como eu falei, né? 1 watt para cada litro de água, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4, vamos escrever aqui isso, 4 kJ por quilograma Kelvin. Esse é o calor específico da água. E a densidade, 1 kg por litro, né? Que a gente já sabe. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Beleza, moçada. Seguinte. Aqui a gente precisa saber que se o sistema, né, consegue manter a temperatura numa relação de 1 watt para cada litro, né, e o tanque tem 50 litros, né, eu tenho 50 watts. Maravilha. E 50 watts, galera, você precisa lembrar, são 50 joules por segundo, né? Isso quer dizer o quê? Que esse sistema, então, fornece 50 joules de energia a cada segundo, a cada segundinho. Isso quer dizer o quê? Que em 1 hora, né, nós teremos quanto de energia fornecido? Simples. Vou multiplicar por 60 segundos vezes 60 minutos, né? Ou seja, 3.600 segundos, que é 1 hora, né? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, vezes 36 vezes 10 ao quadrado segundos, que é 1 hora, o tempo que ele fala, né? Ó, 1 hora. Eu vou ter que segundo vai-se embora com segundo, e eu tenho uma energia de 50 vezes 36, 10 quadrado, joule, né? Essa seria, então, a energia, né, perdida na forma de calor pelo aquário. Ó. Essa seria a energia perdida na forma de calor pelo aquário. O que eu fiz aqui, galera, foi simplesmente ganhar tempo, né? Se eu tenho 50 watts, que é 50 joules por segundo, ora, qual energia eu terei em 1 hora, que é 3.600 segundos. Cortei segundo com segundo, multipliquei em cruz, né? O que me deu uma energia de 36, 50, 10 quadrado, joule, como eu já tinha encontrado, né? Muito bem. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou, sabendo que essa é a energia total perdida na forma de calor pelo sistema, eu vou calcular a variação da temperatura, como com o velho e bom que macete, né?
Massa, calor específico, variação da temperatura. O que é que eu vou colocar aqui no lugar do calor? O calor vai ser justamente a energia, ó, que eu estou perdendo, né? Na forma de calor. Então isso aqui é exatamente a energia, ou a energia é justamente o calor, né? Total perdido, né, para o ambiente. Então o que acontece? Vou jogar aqui 36 vezes 50, 10 quadrado, igual a massa, né, da água, que vai ser o quê? Ora, vai ser 50 quilos, né, galera? Se eu tenho 1 quilo para cada litro e o aquário tem 50 litros, são 50 quilos. Vezes o calor específico, que é de 4 kJ por quilograma Kelvin. E agora observe, aqui nós temos um milzinho escondido, né? Ó. Esse K é 1000, na verdade, né? É um número disfarçado aí, tá bom? Então eu tenho um calor específico de 4.000 joules por quilograma Kelvin. E por fim, variação de temperatura. A minha variação de temperatura vai dar quanto então? 50. Vai-se embora com 50. 10 ao cubo vai-se embora com 10 ao quadrado. Fica só 10 desse lado de cá. Eu ainda consigo simplificar. 4 com 36, que vai me dar 9. É ou não é? E agora, eu isolo o Δθ, né? Sobrou 10 aqui, não esqueça. Deixando do outro lado 9 sobre 10, que dá 0,9 graus Celsius. A minha variação de temperatura, item C de casa. Beleza? Questão top, hein, moçada? Mais uma boa.